Estamos iniciando mais um programa Palavra Espírita, ainda em época de pandemia, e a prova disso que a gente obrigatoriamente tem que estar de máscara. E hoje está comigo, para a gente bater um papo, Jerusa Riesgo. A Jerusa, ela é psiquiatra, e eu convidei a Jerusa para a gente falar sobre uma coisa que não tem absolutamente nada a ver com o ramo da psiquiatria, que é a cremação na ótica espírita. A Jerusa vem da Sociedade Espírita Lar de Juliano. E para quem não sabe onde é o Lar de Juliano, é no Decidão da Riachuelo, à direita, num bequinho que tem ali, né, Jerusa? Travessa Leopoldo Frois. Travessa Leopoldo Frois, onde era a fábrica de cerâmicas. De cerâmicas, Kozorowski. Exatamente. Kozorowski, isso. Jerusa, não posso te apertar a mão, certo? Mas te agradeço muito por tu ter aceito o meu convite para a gente bater um papo hoje. Sinta-se abraçado, né? Sem A gente dúvida. Sente muita falta disso. Exatamente. E é um prazer estar aqui pela segunda vez no programa e desejo a todos assim que possam, que eu possa ser útil nesse momento, né? Então, uma boa tarde a todos que estão nos assistindo. E eu tenho certeza que esse assunto vai ser de muita utilidade. Como eu disse no início, hoje nós vamos falar sobre cremação, velório, cremação, todos esses aspectos, claro que na ótica espiritual. Mas, Jerusa, antes de eu entrar exatamente no nosso assunto, eu gostaria, para situar o telespectador, se existe diferença entre morte e desencarnação. Sim, são termos que costuma-se usar como sinônimo, né? Mas não são. Então, morte é quando todas as funções de todos os órgãos cessam devido à exaustão das forças físicas. Né? E a definição legal de morte é a morte encefálica, quando todas as atividades encefálicas param, e isso é irreversível, ocasionando a morte então do corpo físico. E desencarnação é quando todos os laços fluídicos que prendem o corpo ao espírito, ou melhor, ao perispírito, eles se desfazem, eles se rompem. Porque o indivíduo ele pode estar morto fisicamente, clinicamente, mas não estar ainda desencarnado. E a desencarnação, então, ela é o rompimento de todos esses laços, e isso se dá de maneira lenta, de maneira gradual, e depende muito do nosso entendimento, da nossa vida aqui na Terra, de como nós nos comportamos, dos nossos apegos, né? Então, a desencarnação, para uns, ela pode ser uma libertação, pode ser um momento de alívio, mas devido ao nosso estágio evolutivo, a gente, né, está um pouquinho longe disso, mas claro que existem pessoas assim, bem desapegadas, e pode ser um tormento, pode ser um sofrimento. Certo. Então, tudo dependendo de como nós levamos a nossa vida. Perfeito. Agora o seguinte, eu, o João, a Maria, o José, a gente sabe quando morreu? A gente fica sabendo, morri. É assim que funciona? Olha, a pessoa chega um momento que ela vai se dar conta. Só que isso não é imediato, como nós falamos, a desencarnação, ela se dá de maneira lenta, né? Então ela pode custar muito a se dar conta, né? Tanto é que a gente tem relatos na literatura, nas mediúnicas, que tem espíritos que estão ainda lá nos castelos, que estão guardando o seu dinheirinho, seus tesouros, que estão na família e estranham, que não lhe dão bola, que não conversam com ele, né? Então, tudo vai depender do entendimento, né, espiritual, do conhecimento dessa pessoa, né, dos desapegos dessa pessoa.
né? Quanto mais desapegada ela for das coisas materiais, e não só das coisas físicas, mas de tudo que nos atrapalha a marcha, dos nossos defeitos, da nossa prepotência, do nosso orgulho, tudo que nos atrapalha, né? Quanto mais a gente se desapegar disso, mais fácil vai ser essa transição. Porque essa transição, ela faz parte uma perturbação, né? Porque é uma transição, e tudo que é uma transição é diferente, é novo. Nós, por exemplo, nessa pandemia, né, estamos nos acostumando, é uma fase de transição, e assim é a desencarnação. A gente está se acostumando a algo novo, estamos nos acostumando agora a medidas de higiene diferente, ao uso de máscara, às vezes a gente esquece, então é um período de acomodação. Perfeito. Agora, Jerusa, velório. O espírito do morto, ele assiste o seu velório, ele está ali presente ou ele já não está mais ali? Pode estar presente, porque a desencarnação ela é feita de maneira lenta e gradual, né? Então, esse espírito, se for ainda não tiver muito entendimento, e mesmo porque são poucas horas após a morte física, agora, né? Muito mais agora, então ele pode sim estar assistindo, ele pode estar ali naquele momento, ele pode não estar entendendo, né? Olha, o meu corpo está ali. Então, né, sempre o respeito, né, com esse espírito, porque às vezes a gente vê cada atitude nos velórios, né? Não é aquela coisa, eu preciso chorar, eu vou fazer o que o meu coração estiver sentindo. Mas assim, ó, tem muita gente que falta com respeito, né? As atitudes não são adequadas. Então, o respeito, porque aquele irmão nosso pode estar ali, a gente não sabe as condições dele, né? O entendimento dele, né? Então, sempre uma atitude de respeito e oração para que ele passe por essa transição com muita fé, com muita coragem, da melhor maneira possível para ele. Exatamente. Agora, o desligamento do espírito do corpo, certo? Sim. Quando vai acontecendo a desencarnação. Isso aí acontece automaticamente, essa desencarnação, o desligamento do espírito do corpo? Ou tem alguém que ajuda? Como é? Não, é de maneira lenta, né? Por exemplo, em casos de doenças crônicas, né? Aquelas que às vezes a pessoa está muito tempo no leito, né? Doente, que vem se arrastando aquela doença. Então, muitas vezes, esse rompimento dos laços, e de acordo com o merecimento do espírito, ele vai se fazendo antes da morte física. E às vezes no momento da morte física já restam poucos laços a se desfazer. Já nos casos de morte violenta, acidente, suicídio, como ainda havia muito fluido vital, esse desfazer dos laços é mais lento. E com certeza há uma equipe que auxilia, né? Nós, assim, os atributos de Deus, né? No livro dos Espíritos: onipresente, onisciente, onipotente, soberanamente justo e bom. Então, através dos seus emissários, Deus, né, nos protege, nos dá condições, nos encoraja, né, através do anjo guardião, dos espíritos amigos, né, através dos seus emissários. Então, no momento que estamos na espiritualidade, nos é permitido até participar da escolha das provas. No momento em que estamos, nosso perispírito está diminuindo, né, para, né, fazer a sua implantação no útero, temos assistência. No momento do nascimento, temos assistência durante toda a nossa vida. Então, não seria diferente no momento da desencarnação. Temos uma equipe a nos receber, a nos alentar. Agora, vamos entrar na cremação. Na cremação,
tu acabaste de dizer que os laços são desfeitos, digamos assim, paulatinamente, pela equipe espiritual, né, encarregada da desencarnação. Mas no caso de cremação, a equipe, eu vou usar assim uma expressão assim bem chula, digamos assim, para tentar o telespectador entender melhor, digamos assim. Essa equipe que faz a desencarnação, que faz todos os trâmites ali, digamos, ela apressa porque o corpo vai ser cremado? No Evangelho está escrito que a cada um será dado segundo as suas obras, né? Então, nem seria justo essa equipe apressar porque ele vai ser cremado. Certo. Às vezes é um indivíduo, né, um irmão nosso que não tem entendimento, que não cuidou do seu dia a dia, não cuidou de desenvolver os valores espirituais, né? Então, é tudo de acordo com as nossas obras, com as nossas vivências, né? É meritório. Quer dizer, nós fizemos por merecer o nosso, digamos assim, o nosso futuro. Exatamente. Seja ele imediato ou seja lá muito adiante. Exatamente. Quer dizer, tudo depende de nós. Tá. Na cremação, Jerusa, o fogo, digamos assim, tem algum significado, por exemplo? Sim, eu acho bem bonita essa história, porque antigamente as pessoas eram deixadas no lugar da sua morte, elas eram deixadas a céu aberto, né? E depois começaram os rituais para dar conforto ao espírito, né? Então, lá na idade da pedra lascada, quando o fogo começou a ser usado para proteger, né, afastar as feras, para se aquecer, para cozinhar os alimentos. Então o fogo começou a ser muito usado e ele começou, pela sua pureza, pela sua atividade, ele começou a ser considerado o principal dos 4 elementos, terra, fogo, água e ar. E por ser considerado o principal dos 4 elementos, ele era o que mais, eles achavam que era o que mais se aproximava da divindade. Então aí eles começaram a usar em cerimônias religiosas, nos funerais, e aí começou a cremação, né? Lá nos primórdios da civilização. Então eles tinham o fogo como uma força purificadora, né? Então a base da cremação é a força purificadora do fogo. Inclusive, eles acreditavam que o fogo ele não queimava só os defeitos físicos, mas os da alma. Sim. Então eles acreditavam que esta alma chegaria ao céu, do corpo que foi cremado, né? Certo. Chegaria ao céu purificada e não voltaria à terra para assombrar os que aqui ficaram. Então, a função de purificação. O fogo tem Eles tinham essa ideia, né? De purificação. Os povos primitivos da purificação. A religião católica, que foi a religião, né, dominante por séculos, né, fundamentalmente no mundo ocidental, ela chegou a proibir a cremação. Hoje parece que a Igreja Católica já não proíbe mais. Eu não tenho certeza disso que eu estou te dizendo, mas parece que não proíbe mais. Sim. Por que esse novo entendimento, assim, antes proibia e agora não proíbe mais? Antigamente proibia porque a Igreja Católica, lá nos primórdios, né, do cristianismo, foi para solidificar a sua fé, eles fizeram vários dogmas, instituíram vários dogmas, entre eles a ressurreição, né? Então que aquele espírito voltaria no mesmo corpo. Mas como que um espírito vai voltar no mesmo corpo se ele foi queimado, né? Então iria contra a ressurreição, ao dogma da ressurreição. Certo. Né? Eu não sei, desculpe se eu falei reencarnação, mas é o dogma da ressurreição. Perfeito. Né? Então voltaria, como que ele iria voltar naquele corpo se é só cinza? Ok, mas e aí? No sepultamento também ocorre a decomposição e o corpo se termina. Só que
na decomposição está lá escondido, esse processo não é visto, né? E na cremação está ali a prova real, né? As cinzas estão ali. E aí, em 1963, como a cremação estava se expandindo muito pelo mundo, o Vaticano teve uma certa abertura através do Papa Paulo VI, e aí ele disse que não, mas não se posicionou claramente, só disse que não proibia, mas que recomendava o tradicional e piedoso método da inumação, que é o nome chique do sepultamento. Como é que é? Inumação. Inumação. Não conhecia essa expressão. Eu também fui conhecer quando estudei sobre o assunto. Perfeito. Jerusa, a produção está me dizendo que o nosso tempo, o primeiro tempo, sim, o primeiro tempo acabou, certo? Mas o nosso intervalo é muito rápido, é apenas 30 segundos e a gente já estará de volta falando sobre cremação. Uma conversa pode transformar uma vida. Por isso, compartilhe conosco aquilo que você não divide com mais ninguém. O CVV está com um número novo. Ligue 188. A ligação é gratuita de qualquer localidade do estado. Atendimento 24 horas. Disque 188 e converse com um de nossos voluntários. CVV, Centro de Valorização da Vida. A linha que faz você seguir em frente. Estamos iniciando o segundo bloco do nosso programa espírita, hoje batendo um papo com a psiquiatra Jerusa Riesgo. A Jerusa, para quem está ligando a TV ou está começando a assistir o programa agora, ela é trabalhadora da Sociedade Espírita Lar de Juliano, aqui de Santa Maria. Jerusa, por que a cremação, que é o nosso assunto primeiro de hoje, por que tu imaginas que a cremação esteja se expandindo? As pessoas estão optando mais hoje por serem cremadas do que serem enterradas dentro de um caixão. Fora os motivos internos de cada um, as crenças, né? Tem motivos bem reais, bem objetivos. Primeiro é o crescimento das grandes cidades. Então falta espaço para acomodar essas pessoas mortas. Segundo, o aspecto sanitário, né? Tem os grandes cemitérios, eles estão contaminando, né? Promovendo uma contaminação de vertentes, de rios, né? E um outro fator bem racional também é a diminuição dos custos, né? A manutenção do túmulo, a pintura, arrumar quando é depredado. Então, isso são coisas bem objetivas, bem reais, que estão favorecendo que a cremação se expanda. E agora, qual o posicionamento do Espiritismo, da doutrina espírita, frente à cremação? A doutora Marlene Nobre, ela pergunta no livro Lições de Sabedoria, no capítulo 4, ela pergunta a Chico justamente isso. Qual o posicionamento do Espiritismo? Quanto tempo se pode fazer a cremação após a morte clínica? Certo. E aí Chico responde que Emmanuel assevera que a cremação é um processo legítimo. Só um parênteses, quem é Emmanuel, para aquelas pessoas que não sabem quem é? Emmanuel é um dos mentores, o principal mentor de Chico Xavier, e que ditou a maioria dos livros que Chico psicografou. Ok, fecha o parênteses. Então, aí Chico responde que Emmanuel assevera que é um processo legítimo e que se deve esperar 72 horas após a morte física para que todos os laços fluídicos que unem corpo a perispírito se desfaçam. Ou seja, por isso a importância da definição da desencarnação, para que haja a desencarnação. Perfeito.
Os procedimentos para a cremação, existe alguma coisa que deve ser feito diferentemente, objetivamente? A pessoa que deseja ser cremada, ela deve deixar uma declaração, deve constar em declaração esse seu desejo. E aí, claro, os familiares certamente vão cumprir esse desejo, né? Depois vai ser entregue às cinzas e eles vão dar o fim que a pessoa queria, né? Isso agora é uma opinião pessoal tua que eu te pergunto. Aquela pessoa duas pessoas, uma que opta em vida em ser cremado e outra opta em vida em não ser cremado. Sim. Na tua opinião, qual é a que, digamos assim, carrega um medo maior do que possa acontecer com o corpo, se ele vai sentir, se ele não vai sentir, se no caixão ele vai sentir falta de ar? Tem alguma literatura que fale a respeito disso? Assim, o espírito, né, a pessoa, antes de morrer, ela pode ter medo de sentir, né? E tem muitas pessoas que questionam, mas o espírito não vai sentir ser queimado? Sim, né? sim. Só que nesta fase de transição, essas sensações que o espírito pode sentir, a dor, a sensação de desconforto, elas são proporcionais aos laços ainda ligados do corpo ao perispírito, né? Quanto mais pontos estiverem ligados, mais sensações ela vai ter. Só que mesmo que esteja a desencarnação esteja completa, né? Passou aquele tempo, né? Como que certos espíritos permanecem, a gente tem através da literatura, nas mediúnicas, permanecem nos cemitérios, permanecem, como a gente havia falado antes, nas suas casas, cuidando das suas coisas, mesmo que tenha desencarnado, né, todos os laços rompidos, pode acontecer devido ao grande apego, à grande dificuldade de se separar das coisas físicas, a fixação mental. Sim, sim. Então, a pessoa pode sofrer na cremação quanto no sepultamento. Não é o método que vai interferir. Entendo. É o entendimento da pessoa, é o seu crescimento, é como ela levou a vida aqui. E esse preparo para a nossa desencarnação, como que se faz, né? A pessoa pode pensar, puxa, como é que se faz esse preparo? É todos os dias. É nos liberando das coisas que nos fazem mal, das nossas acomodações, dos nossos vícios, dos nossos apegos, das nossas paixões, que é aquela coisa exagerada. Então, o nosso dia a dia vai refletir de como vai ser a nossa vida na espiritualidade e como vai ser a nossa desencarnação. Jerusa, o espírito assiste? Ou, digamos assim, vou mudar a pergunta. O espírito tem possibilidade de assistir à cremação do seu corpo? Sim, justamente. Se ele for muito apegado, se ele não aceitar, né, se ele não tiver o entendimento que o seu corpo fica, que ele vai desaparecer ou pela cremação ou pela decomposição, se ele não tiver o entendimento que o que importa é o espírito, as coisas espirituais, ele pode sofrer sim. Claro, né, Jader, que nós temos que cuidar do nosso corpo. Nós temos que alimentá-lo bem, nós temos que, né, fazer o exercício, nós temos que fazer tudo para termos saúde. Senão nós vamos ser suicidas inconscientes, né? Então é o nosso instrumento de progresso, o nosso corpo. Então nós temos que nos cuidar, mas nós temos que entender que é o espírito, não podemos inverter as prioridades. Sim, significa dizer que quanto mais atrasado o espírito no sentido de com relação às coisas materiais, ao apego material, todos nós conhecemos pessoas assim, né? De certa forma nós somos um pouco, né? Mas não tem problema nenhum nós que termos conforto, nós termos as coisas boas. O problema é nós invertermos as ordens, porque nós somos seres materiais também. Precisamos das coisas materiais. Exatamente. Né? O problema é inverter as prioridades. Agora eu vou te fazer uma pergunta que tenho certeza que o telespectador
que não é espírita, que não estuda o espiritismo, deve ter curiosidade. Seguinte, morreu, desencarnou, mas tem muita literatura que diz o seguinte, que o espírito lá do outro lado continua a sentir fome, sentir sede, sentir frio, necessidade do vício, seja qual vício que ele ostentava aqui. Sim. Mas peraí, se ele já está sem o corpo, sem a matéria, como é que se explica isso? Ele pode ainda não ter desencarnado totalmente, né? Ser aquelas primeiras horas. Então vai depender, maiores serão essas sensações, quanto maiores os pontos de contato. Certo, mas a minha pergunta é depois que ele já desencarnou. Sim, depois de desencarnado, é justamente pelo grande apego, né? Por essa falta de entendimento, pela fixação mental que ele ainda conserva nas coisas físicas. Porque Jerusa, lá do outro lado, o espírito se enxerga, se pega. Por isso, talvez seja essa confusão mental. Exato. Que se eu morri, eu virei espírito, mas não, eu tô conseguindo me enxergar, estou sentindo frio. O perispírito, né, permanece. Exatamente, verdade. Tem Sócrates, né, o famoso filósofo grego, mais ou menos 500 a.C., ele tinha o entendimento que imagina naquela época, ele já tem esse entendimento, né? Que nós somos mais que matéria, que tem algo por trás disso. Aí ele deu o nome de alma, né? Que nós temos uma alma, que esta alma sobrevive ao corpo e mais que isso, ela vai para o espaço e no espaço ela continua seu aprendizado. E mais que isso, ela pode voltar para dar continuidade ao seu progresso, ao seu adiantamento. Então, por isso que ele é dito que Sócrates é um dos precursores do espiritismo. Exatamente. Por esse entendimento. Sim. Só que isso incomodava muito as pessoas daquela época. Então, ele foi condenado à morte através da ingestão do veneno chamado cicuta. Sim. Então, se ele não abdicasse das suas verdades, e ele não abdicou. Então, no momento que ele foi ingeriu o veneno, os seus discípulos perguntaram: mestre, o que tu queres que façamos com o teu corpo? E ele disse: façam o que quiserem, Sócrates não estará mais aí. Então, que entendimento, né? Exatamente. É nesse ponto que a gente tem que chegar. Perfeito. E se a gente chegar nesse ponto, menos dolorosa vai ser essa transição, mais tranquila vai ser a nossa desencarnação. Depende de nós. Jerusa, a produção está me dizendo que terminou o nosso tempo. Certo? Que rápido. Mas eu te deixo o tempo que tu precisar, se tu quiseres deixar alguma mensagem, fica à vontade. Então, o nosso tema, né, envolve, claro, a morte física. E eu queria ler para vocês uma oração de Santo Agostinho, que eu acho muito bonita e que ilustra, né, tudo que a gente está conversando. A morte não é nada. Eu só passei para o outro lado do caminho. Eu sou eu, vocês são vocês. O que eu era para vocês, eu continuarei sendo. Me deem o nome que vocês sempre me deram. Falem comigo como sempre fizeram. Vocês continuam no mundo das criaturas e eu estou vivendo no mundo do Criador. Não utilizem um tom solene ou triste. Continuem a rir daquilo que nos fazia rir juntos. A vida significa aquilo que sempre significou. O fio não foi cortado. Eu não estou longe, apenas do outro lado do caminho. Você que aí ficou, siga em frente. A vida continua linda e bela como sempre foi. Eu agradeço, Jader, a oportunidade de trabalho, agradeço aos irmãos que estão nos assistindo, espero ter podido esclarecer alguma dúvida e foi realmente um prazer estar aqui batendo esse papo contigo. Muito bom, Jerusa. Eu tenho certeza que os telespectadores tiraram algumas dúvidas que porventura pudessem ter a respeito desse assunto, se bem que a gente não falou tudo, né? É muito amplo. Exatamente. Mas creio que algumas coisas essenciais, principais,
tu conseguisse esclarecer para eles. E dizendo isso, estou encerrando mais um programa Palavra Espírita pela TV Santa Maria, canal 19 da NET. E você pode assistir também o programa Palavra Espírita através do Facebook, na nossa página, ou no YouTube com a palavra-chave Programa Palavra Espírita. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro.